Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Hoje vamos mergulhar na história de uma das figuras mais controversas e fascinantes de Roma, o Imperador Nero. Ele ficou famoso pela imagem de um tirano louco que tocava sua lira enquanto Roma era consumida pelas chamas. Mas será que essa história é realmente verdade? Vamos desvendar juntos os mitos e fatos sobre Nero, o artista que virou imperador. Nascido como Lúcio Domício Enobarbo, a trajetória de Nero até o poder já é digna de um drama romano. Ele pertencia a uma das famílias mais nobres de Roma pelo lado do pai, mas a sua conexão com o poder vinha mesmo da sua mãe, a ambiciosa Agripina. Agido como Lúcio Domício Enobarbo, a trajetória de Nero até o poder já é digna de um drama romano. Ele pertencia a uma das famílias mais nobres de Roma pelo lado do pai, mas a sua conexão com o poder vinha mesmo da sua mãe, a ambiciosa Agripina, a jovem. Ela era neta do primeiro imperador, Augusto, o que colocava Nero diretamente na linha de sucessão imperial. Agripina era uma mulher astuta e implacável. Após se casar com o seu próprio tio, o imperador Cláudio, ela convenceu-o a adotar Oven. Ela era neta do primeiro imperador, Augusto, o que colocava Nero diretamente na linha de sucessão imperial. Agripina era uma mulher astuta e implacável. Após se casar com o seu próprio tio, o imperador Cláudio, ela convenceu-o a adotar Nero e a nomeá-lo como seu herdeiro, passando por cima do filho biológico do imperador, britânico. Em 54 d.C., Cláudio morreu, supostamente envenenado, e Nero, com apenas 16 anos, tornou-se o homem mais poderoso do Nero e a nomeá-lo como seu herdeiro, passando por cima do filho biológico do imperador britânico. Em 54 d.C., Cláudio morreu supostamente envenenado, e Nero, com apenas 16 anos, tornou-se o homem mais poderoso do mundo conhecido. Os primeiros anos do seu reinado, conhecidos como o Quinquênio de Nero, foram surpreendentemente promissores. Guiado por conselheiros influentes como o filósofo Sêneca e o prefeito pretoriano Burro, Nero governou com moderação e eficiência. Ele reduziu impostos, combateu a corrupção e promoveu a justiça. O povo romano, especialmente a plebe, adorava-o. Ele focou na diplomacia, no comércio e, principalmente, na cultura. Nero era um apaixonado pelas artes. Ele cantava, compunha poesia, tocava lirazil em postos, combateu a corrupção e promoveu a justiça. O povo romano, especialmente a plebe, adorava-o. Ele focou na diplomacia, no comércio e, principalmente, na cultura. Nero era um apaixonado pelas artes. Ele cantava, compunha poesia, tocava lira e até participava de competições atléticas. Ele queria transformar Roma num centro cultural, ordenando a construção de teatros e promovendo jogos e festivais. Para ele, a arte era tão importante quanto a guerra ou a política. E por um tempo, Roma viveu um período de paz e prosperidade e até participava de competições atléticas. Ele queria transformar Roma num centro cultural, ordenando assim a construção de teatros e promovendo jogos e festivais. Para ele, a arte era tão importante quanto a guerra ou a política. E por um tempo, Roma viveu um período de paz e prosperidade sob seu comando. Mas à medida que Nero amadurecia, o seu lado mais sombrio começou a emergir. A influência da sua mãe, Agripina, tornou-se um problema. Ela queria governar através dele e não aceitava um papel secundário. A relação entre mãe e filho deteriorou-se rapidamente, culminando num dos atos mais chocantes do seu reinado. Em 59 d.C., Nero ordenou a execução da sua própria mãe. As fontes antigas contam histórias mirabolantes sobre as tentativas de assassinato, incluindo um barco projetado para desmoronar. Amorteou-se rapidamente, culminando num dos atos mais chocantes do seu reinado. Em 59 d.C., Nero ordenou a execução da sua própria mãe. As fontes antigas contam histórias mirabolantes sobre as tentativas de assassinato, incluindo um barco projetado para desmoronar. A morte de Agripina marcou um ponto de viragem. Pouco tempo depois, seu meio-irmão britânico também morreu em circunstâncias suspeitas, consolidando o poder absoluto de Nero. Sem as rédeas de seus antigos conselheiros, a extravagância e a paranoia do imperador cresceram sem de Agripina marcou um ponto de viragem.
Pouco tempo depois, seu meio-irmão britânico também morreu em circunstâncias suspeitas, consolidando o poder absoluto de Nero. Sem as rédeas de seus antigos conselheiros, a extravagância e a paranoia do imperador cresceram sem controle. Então, chegamos ao evento que imortalizou o seu nome, o Grande Incêndio de Roma, em 64 d.C. Durante 9 dias, o fogo devastou a cidade, destruindo bairros inteiros e deixando milhares de desabrigados. A lenda, popularizada séculos depois, diz que Nero observava a destruição do alto do seu palácio, tocando sua lira e cantando sobre a queda de Troia, indiferente ao sofrimento do seu povo. Alguns até o acusaram de ter iniciado o incêndio para limpar o terreno e construir um novo e grandioso Palácio Isada. Séculos depois, diz que Nero observava a destruição do alto do seu palácio, tocando sua lira e cantando sobre a queda de Troia, indiferente ao sofrimento do seu povo. Alguns até o acusaram de ter iniciado o incêndio para limpar o terreno e construir um novo e grandioso palácio, a Domus Aurea, ou Casa Dourada. Mas o que as fontes históricas realmente nos dizem? A verdade é bem mais complexa. O historiador Tácito, que é a nossa principal fonte e não era um fã de Nero, relata que o imperador nem estava em Roma quando o fogo começou. Assim que soube da notícia, ele voltou para a minha cidade e organizou os esforços de socorro. Abriu seus próprios jardins para abrigar os desabrigados, distribuiu comida e trabalhou num plano para reconstruir a cidade de forma mais segura, com ruas mais largas, e o fogo começou. Assim que soube da notícia, ele voltou para a cidade e organizou os esforços de socorro. Abriu seus próprios jardins para abrigar os desabrigados, distribuiu comida e trabalhou num plano para reconstruir a cidade de forma mais segura, com ruas mais largas e edifícios de pedra. Então, de onde veio a história da lira? Provavelmente foi um boato malicioso que se espalhou rapidamente. Nero era um artista, e para a elite romana conservadora, isso era visto como algo indigno de um imperador. Era fácil pintar a sua paixão pela artifícios de pedra. Então, de onde veio a história da lira? Provavelmente foi um boato malicioso que se espalhou rapidamente. Nero era um artista, e para a elite romana conservadora, isso era visto como algo indigno de um imperador. Era fácil pintar a sua paixão pela arte como um sinal de loucura e descaso. Para desviar as suspeitas de si mesmo, Nero precisava de um bode expiatório, e ele encontrou um alvo perfeito, uma pequena e crescente seita religiosa, os cristãos. Naquela época, os cristãos eram vistos com desconfiança pela sociedade romana. Nero os acusou de iniciar o incêndio e iniciou uma perseguição brutal. Segundo Tácito, eles foram submetidos a torturas horríveis, crucificados, queimados vivos, como tochas humanas para iluminar os jardins do imperador ou lançados aos cães. Esta foi a primeira grande sociedade romana. Nero os acusou de iniciar o incêndio e iniciou uma perseguição brutal. Segundo Tácito, eles foram submetidos a torturas horríveis, crucificados, queimados vivos como tochas humanas para iluminar os jardins do imperador ou lançados aos cães. Esta foi a primeira grande perseguição aos cristãos organizada pelo Estado romano, e marcou para sempre a imagem de Nero como um anticristo para a tradição cristã. O incêndio e a reconstrução de Roma, incluindo a construção da sua luxuosa Domus Aurea, custaram uma fortuna. Nero teve que aumentar impostos e desvalorizar a moeda, o que gerou um descontentamento generalizado, especialmente entre a aristocracia e os militares. Conspirações começaram a surgir. Em 68 d.C., a situação ficou insustentável. Vários governadores de províncias importantes se rebelaram contra-os e desvalorizaram a moeda, o que gerou um descontentamento generalizado, especialmente entre a aristocracia e os militares. Conspirações começaram a surgir. Em 68 d.C., a situação ficou insustentável. Vários governadores de províncias importantes se rebelaram contra ele. O Senado, sentindo a mudança dos ventos, declarou Nero um inimigo público. Abandonado por todos, ele fugiu de Roma.
Encurralado numa vila nos arredores da cidade e com os soldados se aproximando para capturá-lo, Nero decidiu tirar a própria vida. Ele. O Senado, sentindo a mudança dos ventos, declarou Nero um inimigo público. Abandonado por todos, ele fugiu de Roma. Encurralado numa vila nos arredores da cidade e com os homens de soldados se aproximando para capturá-lo, Nero decidiu tirar a própria vida. Suas últimas palavras teriam sido: "Que artista morre comigo?" Ele tinha apenas 30 anos. Então, qual é o veredito final sobre Nero? Ele foi um tirano sanguinário ou um governante incompreendido? A verdade, provavelmente, está em algum lugar no meio. É inegável que ele foi responsável por atos de crueldade terríveis, como a morte da sua mãe e a perseguição aos cristãos. Sua extravagância e egocentrismo levaram o império à beira do colapso. No entanto, a imagem do monstro que tocava enquanto Roma ardia ele foi responsável por atos de crueldade terríveis, como a morte da sua mãe e a perseguição aos cristãos. Sua extravagância e egocentrismo levaram o império à beira do colapso. No entanto, a imagem do monstro que tocava enquanto Roma ardia é muito provavelmente uma caricatura. Muitas das histórias sobre ele foram escritas por historiadores da elite senatorial que o odiavam. Para o povo comum, especialmente nas províncias orientais, Nero era surpreendentemente popular, lembrado por sua generosidade e seu amor pela cultura grega. Após, muito provavelmente, uma caricatura. Muitas das histórias sobre ele foram escritas por historiadores da elite senatorial que o odiavam. Para o povo comum, especialmente nas províncias orientais, Nero era surpreendentemente popular, lembrado por sua generosidade e seu amor pela cultura grega. Após a sua morte, surgiram até mesmo lendas de que ele não havia morrido e que um dia retornaria. Separar a ficção da realidade é um desafio, mas uma coisa é certa. Nero foi uma figura complexa, um homem de imensos talentos e falhas igualmente imensas, cujo à sua morte surgiram até mesmo lendas de que ele não havia morrido e que um dia retornaria. Separar a ficção da realidade é um desafio, mas uma coisa é certa. Nero foi uma figura complexa, um homem de imensos talentos e falhas igualmente imensas, cujo reinado marcou o fim de uma era e deixou um legado que nos fascina até hoje. O que você acha? Nero foi um vilão ou uma vítima da sua própria lenda? Deixe sua opinião nos comentários. Se você gostou de desvendar esse mistério histórico, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima. Like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima!